Saudações cristãs a todos os irmãos no Brasil e no mundo. Eu sou o pesquisador Marcos Lopes. Estou aqui na sede do Ministério de Defesa Cristã, chamado atualmente de Espada Triunfante, que é a antiga Sociedade dos Pensadores Cristãos. Eu gostaria de ler 2 versículos das Escrituras Sagradas. O primeiro está aqui no livro do Evangelho conforme escreveu São Mateus, capítulo 5, versículo 37. Seja, porém, o vosso falar, sim, sim, não, não, porque o que passa disso é de procedência maligna. Temos agora a passagem de Judas, versículo 3, que diz o seguinte: Amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Nós vemos aqui, nesta passagem, que o apóstolo Judas, ele iria escrever, talvez, sobre outro assunto, mas ele foi convidado pelo Espírito Santo a tratar da salvação comum e a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. É muito estranho quando nós vemos cristãos contemporâneos, cristãos evangélicos, afirmando que não vão discutir acerca de soteriologia porque acham totalmente irrelevante tratar deste assunto. Mas não era esta a mentalidade dos apóstolos. Nós temos que batalhar pelas doutrinas bíblicas cristãs que têm sido atacadas em todas as frentes neste mundo caído. Até mesmo no mundo científico existe um livro chamado O Mito da Neutralidade Científica. Não existe neutralidade, pelo menos, dentro das esferas das doutrinas cristãs. Não existe alguém dizer, como está na moda muitos cristãos evangélicos dizerem: eu não sou nem arminiano, nem calvinista, né? Eu sou bíblico. Eu já ouvi isso algumas vezes. Eu sou bíblico. Eu não sou nem arminiano, nem calvinista. Eu não sigo nenhum esquema soterológico, não estou preso a nenhum sistema teológico, principalmente na questão soterológica. A grande questão é que nem os arminianos e nem os calvinistas aceitam este tipo de pensamento, porque não é um tipo de pensamento adequado para uma pessoa que diz acreditar nas santas e gloriosas escrituras que é chamada Bíblia Sagrada. Aliás, não são assim que se comportam também as seitas. As seitas, elas conhecem muito bem as suas doutrinas. Converse, por exemplo, com um adepto das Testemunhas de Jeová. Você vai descobrir que ele, na maioria das vezes, ele conhece muito bem o que crê e sabe até argumentar com você. Da mesma forma, os mormons, espíritas, kardecistas e tantas outras religiões, onde as pessoas têm firmeza nas suas doutrinas que creem. Mas o mundo evangélico, ele acha que ele pode ser pragmático, ele pode ser relativista, né? Ele acha que pode negociar com doutrinas cristãs. Mas esse pensamento, ele é tanto reprovado pelos arminianos como pelos calvinistas. E para provar o que estou dizendo, basta você ver o livro Arminiano, da editora Reflexão, O que é Teologia Arminiana, do pastor Wellington Mariano. O pastor Wellington Mariano, ele diz aqui, na página 10 desta obra, ele declara as seguintes palavras: algumas pessoas que possuem certo conhecimento do debate intramuros entre calvinistas e arminianos
chegam a dizer que tal discussão não é proveitosa e não perderão tempo com isso. Mas a questão é que, quanto à salvação, não dá para ficar em cima do muro e assumir uma postura neutra, pois tal neutralidade, ainda que defenda com boas e sinceras intenções, é ilusória. E por mais que se tente advogar o contrário, não existe um meio termo entre arminianismo e calvinismo. É bem verdade que existe pelo menos duas linhas soteriológicas, teorias, né? Tentando explicar o livre-arbítrio e a responsabilidade humana. Uma é atomista e a outra é a molinista. Mas são duas vertentes praticamente desconhecidas nos territórios religiosos, embora que o molinismo tenha ganhado alguns adeptos, né? A teoria católica, né? Criada pelo jesuíta Luís de Molina, ele formulou o molinismo, mas os dois compêndios mesmo, né? As duas explicações soteriológicas que reinam no planeta é de fato, conforme diz aqui o pastor Wellington Mariano, o arminianismo e o calvinismo. É por isso que ele diz que é ilusório a pessoa tentar dizer que é neutro ou que não segue nenhuma das duas linhas soteriológicas. A postura de isenção em relação ao debate soteriológico tenta passar um ar de piedade e maturidade. Ou seja, as pessoas que tentam dizer que não são nem arminianas nem calvinistas, elas tentam passar um ar de piedade e maturidade, né? Mas o que acontece é que tal postura é incoerente e, em muitos casos, não passa de uma falsa humildade. É necessário entender que a ausência de definição ou de posicionamento em relação ao debate sempre vai favorecer o sistema calvinista. Afinal, não se posicionar ainda é um posicionamento ou da omissão. Então, conforme o livro O que é Teologia Arminiana, página 10, de Wellington Mariano, a pessoa que tenta dizer que não é nem sinergista nem monergista entra num campo ilusório, né? Entra num buraco negro. E até mesmo um outro escritor sinergista ou arminiano, como queiram dizer, ele também diz aqui no seu livro Calvinismo e Arminianismo, na página 20, nós vemos aqui o autor dizendo o seguinte: uma moda recente inventada por muitos pregadores que querem se manter afastados da polêmica entre calvinismo e arminianismo é dizer que não é nem calvinista nem arminiano. Palavras de efeito, mas sem nenhum significado real. Tais como: eu não sou nem calvinista nem arminiano, eu sigo a Bíblia. E tem alguns que dizem que são bíblicos. Eu sou bíblico, eu não sou nem calvinista nem arminiano. Essas aqui são as palavras de Lucas, um arminiano que escreveu o seu livro, Calvinismo ou Arminianismo. E ele diz o seguinte: quando as pessoas dizem não sou nem arminiano nem calvinista, mas eu sigo a Bíblia. Eu não sigo nem Calvino, nem Armínio, eu sigo a Cristo. Têm sido ditas no objetivo de se afastar do debate e tentar satisfazer ambos os lados. Ainda outros tentando conciliar as duas doutrinas para ser simpatizante de ambos, se autorrotulam como calminianos, ou seja, seria uma mistura de calvinistas com arminianos, afirmando que os dois sistemas são bíblicos, como se a verdade de Deus fosse relativa, ou a Bíblia fosse contraditória e afirmasse doutrinas mutuamente excludentes como mutuamente verdadeiras. Concordo plenamente
com as palavras aqui do autor da obra, né? Ele diz mais aqui na página 21: é impossível para qualquer pessoa que queira manter o mínimo de consciência afirmar ambas as doutrinas como sendo completamente e não sendo excludentes. É uma coisa ou outra. Não pode haver um meio termo. Isto é reconhecido tanto por calvinistas como por arminianos. Spurgeon mesmo reconhecia que não há nada entre eles senão uma vastidão estéril. Ou seja, entre o arminianismo e o calvinismo, né, existe uma vastidão estéril, onde não se chega a lugar nenhum com seu raciocínio lógico e com a sua Bíblia na mão. E William Shedd disse que somente esses dois esquemas gerais de doutrina cristã são logicamente possíveis. E como disse Beutner, disse o seguinte: deve ser evidente que há apenas duas teorias que podem ser mantidas pelos cristãos evangélicos sobre esse importante tema, que todos os homens que têm feito qualquer estudo dele e têm alcançado todas as conclusões estabelecidas sobre isso, devem ser ou calvinistas ou arminianos. Não há nenhuma outra oposição que um cristão possa tomar. O grande arminiano, escritor Roger Walson também comenta sobre esse tema. Apesar dos pontos comuns, o calvinismo e o arminianismo são sistemas de teologia cristãs incompatíveis e não há um meio termo estável entre eles, nas questões determinantes para ambos. Continua o autor na página 22 do livro Arminiano, dizendo o seguinte: portanto, a não ser que você seja um humanista secular relativista e inconsistente, que crê em duas coisas contraditórias como sendo verdadeiras ao mesmo tempo, não pode afirmar que é meio calvinista e meio arminiano. Ou você é calvinista ou você é arminiano. Como vimos anteriormente, os 5 pontos são um sistema fechado, onde toda doutrina cai ou permanece de pé, como se fosse um dominó. Se um ponto do calvinismo está errado, todos os outros pontos estão. Da mesma forma, o arminianismo. Então, prossegue o autor dizendo: por mais que palavras de efeito e sem sentido sejam usadas hoje em dia por pregadores que querem se parecer mais cristãos, que não se rotulam de arminiano ou calvinista, no final das contas, ele sempre será ou calvinista ou arminiano. Que se ele tem mesmo alguma opinião formada, ele nunca é realmente um meio termo, a não ser que seja inconsistente. O pastor Ciro Sanches, por exemplo, gosta de dizer que não é nem arminiano nem calvinista. Ele diz que segue só a Bíblia, mas a teologia dele é inteiramente arminiana em todos os seus detalhes. Ele continua dizendo o seguinte: não muda absolutamente nada em termos de doutrina, muda apenas o discurso. Dizer que eu não sou nem calvinista nem arminiano parece um discurso bonito, parece mais bíblico. Mas se perguntar para essa pessoa o que ela crê, ela sempre irá responder algo que seja plenamente compatível ou com o calvinismo ou com o arminianismo, embora evite o rótulo. Portanto, tais frases de efeito são inúteis e completamente superficiais. É lógico que um dos pontos é bíblico e o outro não. Se o monergismo é verdadeiro, o sinergismo é falso. Da mesma forma, se o sinergismo é verdadeiro, o monergismo é falso. Página 22 do seu livro, e ele conclui dizendo o seguinte: não há como escapar disso, por mais que se tente evitar. De fato, tais pregadores, que não se intitulam nem calvinistas, nem arminianos, só podem ser uma coisa: inconsistentes. Bem, eu concordo plenamente com esses dois livros arminianos concernente a esse assunto.
não existe meio termo, não existe ficar no limbo, não existe ficar no buraco negro. Ou a pessoa ela é sinergista ou ela é monergista. O que acontece é que, pelo menos eu tenho percebido, é que os cristãos evangélicos que assim se portam são porque dificilmente leram alguma obra calvinista inteira, um livro calvinista inteiro, ou um livro arminiano inteiro. Essas pessoas elas não se esforçam para querer entender os dois sistemas mundiais soteriológicos. E como você poderia ser um professor de teologia e chegar diante da sua classe e dizer, olha, eu não acredito nem no monergismo nem no sinergismo, né? Então você deixaria os seus alunos no limbo, né? Seria totalmente inconsistente as suas declarações. Então o que eu percebo é que pessoas evitam lerem livros calvinistas e até arminianos e acabam não formando uma opinião pela simples ignorância sobre a questão. Mas nós temos que ter muito cuidado porque existe pessoas escrevendo pela internet livros muito complicados que não chegam a lugar nenhum e até mesmo, infelizmente, apologetas modernos, eles acabam também às vezes ficando no limbo. Como por exemplo, o exemplo deste livro aqui, ó, Eleitos mais Livres, do grande apologista Norman Geisler. Norman Geisler tem inúmeros livros fantásticos. Eu tenho vários livros de Norman Geisler. Eu admiro o seu ministério, é um grande homem de Deus, só que este livro ele poderia não ter escrito, porque é um livro que fica justamente nesse limbo. Ele tenta dizer que é calvinista moderado, mas na verdade esse livro é um livro arminiano disfarçado. Ele chega a cometer muitos erros exegéticos e não explica de fato o que é livre-arbítrio, porque de fato o livre-arbítrio você não vai encontrar na palavra livre-arbítrio no Novo Testamento. Então ele acaba entrando por um terceiro caminho, que se chama calvinista moderado, que não existe esses termos na teologia clássica. Tanto ele chama arminianos moderados como arminianos extremados, como ele chama calvinistas moderados e extremados. São terminologias que ele usa no seu livro que não existe no mundo teológico. Existem muitos problemas neste livro e já foi refutado por vários teólogos, inclusive aqui no Brasil o pastor Franklin Ferreira e tantos outros que já analisaram e fizeram resenha do seu livro, mostrando as suas incoerências. Então nós navegarmos por este caminho tortuoso e perigoso, é melhor nós nos posicionarmos, porque tanto arminianos como calvinistas serão salvos, porque creem no mesmo Jesus, no Jesus que os resgatou, que o livrou do mal, do pecado, da sua vida decaída. Embora sejam dois sistemas totalmente antagônicos, você deve procurar ler obras e entender melhor o que significam os dois sistemas. Você pode ler as obras de Armínio, que estão aqui acima, na fonte de Armínio, ver o que Armínio pensa sobre a questão da salvação, ou você pode ler também as Institutas de João Calvino. Muitas pessoas que atacam a João Calvino nunca leram, por exemplo, as Institutas. Ela não sabe, a pessoa vai por internet, por redes sociais, por links na internet, e muitas vezes ela não vai na fonte mesmo, saber o que a pessoa de fato ensinava. Eu recomendo então que você leia bons livros arminianos, como este aqui, o que é Teologia Arminiana, que explica o que é Teologia Arminiana, ou você leia livros de teologia reformada, como esse clássico, A Soberania Banida. Um excelente livro, um livro fantástico, assim como, por exemplo, de C.R. Sproul, o apologista reformado, Sola Gratia, um livro de teologia reformada, para você entender o que os dois sistemas acreditam. Não adianta você querer ficar nessa inconstância, nesse limbo teológico, porque não existe
neutralidade em doutrinas bíblicas. Não existe. Ou você é pré-tribulacionista, ou você é mid-tribulacionista, ou você é pós-tribulacionista. Existem as variadas vertentes da escatologia, assim como das outras áreas do saber. Agora dizer, eu não sou nenhuma coisa nem outra, eu vou inventar agora o meu sistema. O meu sistema, né, teológico é o certo. Bem, em 2000 anos de história de igreja, será que você, né, foi dotado de um espírito profético tão superior a todos os outros que já estudaram antes de você? Né? Os pais da igreja, tantos homens de Deus que já passaram pelo planeta, será que você é detentor agora de um sistema novo? Então pense nisso. Pense que você pode estar entrando num limbo de interpretação bíblica. E isso não é bom nem para você e nem para aqueles que te ouvem. Que Deus possa te abençoar, que Deus possa ficar com você nesta caminhada e que Deus possa te guardar. Em nome do Senhor Jesus. Que você possa definir-se, porque não existe neutralidade em doutrinas bíblicas. Deus abençoe. Fique na paz. Amém.